toda essa efervescência, né, daquele período dos anos 60, que era o movimento pelos direitos civis, isso tudo vai atravessando o pensamento dela e a teoria feminista que ela vai desenvolver ali pelos anos 70. A jornalista, poeta e tradutora brasileira Stephanie Borges, responsável pela tradução do livro Irmã Outsider, Ensaios e Conferências, de Audre Lorde, nos conta um pouco sobre essa escritora importante para os movimentos feminista, LGBTQ+, e para a luta antirracista. Stephanie comenta também sobre a relevância do mercado editorial brasileiro estar agora abrindo mais as portas para as autoras negras. Audre Lorde, ela é filha de imigrantes caribenhos vindos da ilha de Granada para Nova York no final dos anos 20. Ela é a filha caçula, ela é terceira de três, nasceu em 1934. Então, o que aconteceu foi, os pais dela se mudaram, né, naquela esperança de construir um patrimônio nos Estados Unidos, veio a Grande Depressão e eles acabaram ficando em Nova York. A Lorde, ela teve uma experiência, né, muito peculiar na vida dela. Por exemplo, ela tinha uma miopia muito forte e ela levou muito tempo para ser diagnosticada e perceberem que ela precisava de óculos. Mas assim que ela começou a enxergar, né, ela passou a se apaixonar pelos livros. Ela tem vários relatos assim sobre frequentar a biblioteca, se apaixonar pela poesia, né, não saber exatamente como colocar a experiência dela em palavras e a poesia dá esse caminho para ela. Ela estudou num colégio católico tradicional, fala muito também sobre essa experiência de ser a única menina negra, ou ter pouquíssimas pessoas negras, né, no entorno. E depois ela foi para a universidade, foi para Hunter College, se não me engano, para estudar biblioteconomia. E aí ela passou um bom tempo na vida dela, tendo vários empregos, assim. Ela trabalhou de recepcionista de hospital, trabalhou de bibliotecária, enfim, até ela concluir o mestrado e aí começar realmente a dar aulas. E durante bastante tempo, ela deu aula num projeto chamado SIC, nas universidades americanas, que é assim, quando os alunos saem do ensino médio e eles têm, né, desempenho, eles têm notas para entrar na faculdade, mas eles têm algumas lacunas na formação. Então, eles fazem esse curso que é um ano de aceleração. Então, tem aulas de escrita, tem aulas de literatura, tem aula de história, para chegar todo mundo num determinado momento nivelado. E aí, dando essas aulas nesses cursos, ela começou a pensar nas técnicas que ela usaria também nas oficinas de escrita, e, enfim, ela começou a perceber como aquela experiência da diversidade na sala de aula, né? Alunos negros, alunos brancos mais pobres, alunos descendentes de imigrantes, toda essa efervescência, né, daquele período dos anos 60, que era o movimento pelos direitos civis, isso tudo vai atravessando o pensamento dela e a teoria feminista que ela vai desenvolver ali pelos anos 70. A Lorde, ela se envolveu com o movimento dos direitos civis, né, nos anos 60. E assim, eu acho que é uma coisa importante da gente pontuar que ela foi criada em Nova York e ela só foi para o sul depois de adulta, assim. Ela já devia ter uns 30 e poucos anos quando ela finalmente vai para o sul. Ela vai para Mississippi, se eu não me engano, e aí ela pega assim o fim da segregação. E ela vai dar aula para alunos negros numa universidade negra e aquilo é uma experiência que muda a vida dela completamente. Mas, assim, dentro das atuações da Lorde, né, ela começou participando dessa questão pelo fim da segregação. Depois, ela vai participar dos movimentos pela liberação das mulheres, que
ficou conhecido como a segunda onda do feminismo nos anos 70. E aí, nesse período, é quando ela começa a observar. Porque o que acontece? Ela se sentia sempre deslocada de certa maneira. Então, dentro do movimento dos direitos civis, ela lidava com o machismo. Aí ela vai para o movimento de liberação das mulheres e ela encontra o racismo das feministas brancas e ela encontra também a lesbofobia, né, que são as mulheres que ficavam ali, né, com aquele desconforto, aquele preconceito. Então, assim, depois de um determinado período, ela, além de participar de eventos, fazer leituras de poesia para arrecadar fundos, enfim, ela vai participar, por exemplo, de eventos para juntar dinheiro para formar revistas de publicações de acadêmicas lésbicas. Ela participa dos primeiros retiros do coletivo Combahee River, que é um coletivo histórico do feminismo negro lésbico nos Estados Unidos, que organizava encontros de lésbicas negras para discutirem a situação das suas vidas. Enfim, então ela tinha muito uma mobilização que era, em parte, dentro da universidade, que era brigar por ter autores negros no currículo do curso de inglês, ou que os colegas colocassem, que não fosse só aquela coisa, né? Porque nos Estados Unidos tem essa coisa dos Black Studies, os estudos negros. E aí, assim, aí você vai lá para ler autores negros. Ela falava, não, assim, se vocês ensinam Shakespeare, sendo que vocês não são homens brancos, por que vocês não podem ensinar poetas negras na aula de inglês, né? Agora vamos falar um pouco sobre o livro. Eu queria que você desenhasse em linhas gerais do que se trata o Sou Sua Irmã. O Sou Sua Irmã, ele é uma reunião de vários textos e conferências ou publicações esparsas da Lorde que foram reunidas depois que ela faleceu. Depois que ela morreu, os filhos dela doaram os arquivos da Lorde para a universidade, se eu não me engano, foi para Spelman College, e aí alguns estudiosos da obra dela fizeram, né, toda uma triagem daqueles textos e aí recuperaram e montaram essa antologia do que seria assim textos importantes que desenvolviam temas da obra dela que ela já tinha colocado em outros livros. Porque, assim, em vida, a Lorde publicou o Irmã Outsider, o Cancer Journals, o Zami, isso de prosa, né? Enfim. E aí, ela publicou também muitos ensaios, assim, tipo, revistas acadêmicas, na imprensa em geral, ela escreveu prefácio de livro, enfim, resenhas. Então, vários desses textos foram publicados enquanto ela estava viva, né, com a autorização dela, mas que depois eles ficaram esparsos. Dentro do Sou Sua Irmã, inclusive, eu acho que é uma das coisas mais preciosas, tem um pequeno livrinho que também foi publicado por ela, que é um Explodir de Luz, que ele é a segunda parte do Cancer Journals, que é quando ela descobre que o câncer dela voltou. A primeira experiência dela foi com câncer de mama, e aí ela fez uma mastectomia. No Cancer Journals ela conta a experiência, né, do diagnóstico, das mudanças na rotina dela, né, de se adaptar àquela mudança no corpo depois da cirurgia. É um livro muito forte, muito emocionante. E o Explodir de Luz são anos depois, quando ela descobre que voltou, e dessa vez no fígado. E aí também todo esse processo, não só de negociação, de aceitar que apesar de tudo que ela tinha passado e tudo que ela mudou, né, o câncer voltou, mas foi aquele momento em que ela percebeu assim o que era prioridade na vida dela, que era dar aula, se engajar com os movimentos de liberação das mulheres, o antirracismo, se engajar com o movimento LGBTQ+, e assim, estar junto das pessoas que ela amava. Então, o diário dela é muito marcado
por essa tomada de consciência e de como ela vai lidando o tempo todo com a consciência de que vai morrer, mas que, enfim, ela tem uma obra para deixar, tem os filhos, tem as pessoas que ela ama e que é importante estar presente nesse momento. Além do Explodir de Luz, que é um texto muito marcante dentro do Sua Irmã, você destacaria algum outro? Olha, eu acho que tem vários textos bacanas. Tem um que é curtinho, que eu acho que é extremamente necessário, que é o Não Existe Hierarquia de Opressão, que foi um daqueles momentos, assim, textos da Audre Lorde que vem de um discurso que você consegue ler e ouvir e pensar, gente, quando essa mulher falou isso, ficou todo mundo quietinho na sala, porque ela era uma grande oradora. Eu, inclusive, recomendo às pessoas procurarem vídeos da Audre Lorde lendo poemas e fazendo discursos, porque a gente tem noção do que era, assim, ela falando. Eu também gosto muito de um que é A Professora como Humana, a Humana como Poeta, agora não vou lembrar exatamente como ficou esse título, mas que é muito especial para a gente pensar como o tempo todo ela pensava que as várias experiências dela contribuíam uma com a outra. Então não era assim, neste momento eu sou poeta, nesse momento eu sou professora, nesse momento eu sou mãe, né? Isso tudo está interligado e, assim, embora ela desempenhasse funções em que um desses lados tivesse mais evidente, né? Ela não deixava de pensar, como poeta, ela falava que ela era, mesmo escrevendo prosa, escrevendo ensaio, ela era uma poeta. E eu acho que isso fica bem marcado pelo ritmo, pela maneira como ela escreve. Assim, tem um ensaio que eu acho bem impressionante também, que é o Apartheid dos Estados Unidos, em que ela faz um panorama um paralelo, aliás, de como o racismo nos Estados Unidos e o apartheid dialogam, né? Não só por uma questão de financiamento, mas a questão de como, enquanto pessoas negras não estiverem livres na África, também não estarão nos Estados Unidos, também não estarão em lugar nenhum. Mostrar que existe realmente, assim, uma estrutura racista que precisa ser combatida internacionalmente, assim, é um texto super crítico e ela consegue, assim, um texto relativamente curto em que ela faz uma análise bem provocativa, assim, dos interesses da indústria bélica, né, de como um certo capital está muito interessado em fomentar a guerra, mas não em combater a desigualdade e a pobreza, por exemplo. Então, acho que é um dos textos bem importantes. Stefania, agora vamos falar um pouco sobre o público leitor da Audre no Brasil. Como você vê ultimamente a Audre, claro, mas outras autoras negras agora no Brasil? Você acha que há um crescimento exponencial dessas mulheres? Eu lembro que ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, eu fiz um curta-livros também sobre a Maya Angelou, e a gente falou exatamente sobre essa crescente de autoras negras lidas no Brasil. Porque existem muitos textos, muitos livros inéditos no Brasil, enfim, de livros que foram lançados há 20, 30 anos e que só agora foram publicados. A gente não sabe se por falta de público leitor, por falta de interesse de algumas editoras. Queria que você contextualizasse um pouco o público leitor da Audre no Brasil e, claro, abrindo para outras mulheres escritoras negras. Eu acho que a Audre Lorde ela já era bem lida, assim, na academia e entre poetas ou pessoas da militância, né? Especialmente a militância lésbica feminista. E acho, assim, que esse crescimento, né, pelo interesse, está ligado especialmente a uma percepção que as editoras passaram a ter de que existe público para esses livros. Assim, se a gente parar para pensar, quando esses livros foram
escritos nos anos 80, a gente aqui, na verdade, estava vivendo uma super crise econômica e reabertura do país, do nosso mercado editorial. Se hoje ele está numa crise, naquela época a situação dele também não estava lá muito boa. Mas, assim, o que aconteceu, eu acho, é que durante muito tempo as editoras não tinham tanta clareza de que existiam certos públicos que sim leem e estão interessados. E aí, assim, a gente tem, com as redes sociais, todo um debate público que se abriu, por exemplo, sobre a participação de mulheres em eventos acadêmicos, sobre visibilidade da tradução. A gente teve todo um crescimento de pessoas negras com acesso à universidade por causa da política de cotas. E, então, tudo isso fez com que essa demanda ficasse muito evidente. Então, por exemplo, a Lorde, a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, todas essas chegaram porque a gente finalmente teve a publicação da Angela Davis. Sabe? A gente teve o lançamento da Angela Davis no Brasil e aí as pessoas, nossa, finalmente eu vou ler uma tradução de mulheres, raça e classe, sabe? E, assim, é importante dizer que esses textos, assim, muitas vezes, eles eram traduzidos em grupos de discussão, eles circulavam na base da Xerox, enfim. E, finalmente, agora eles estão chegando no suporte livre, o que é importante, porque, assim, questões de circulação, de acesso, de você ter um texto que passa por várias mãos, então, assim, ele é traduzido, ele é editado, ele é revisado, sabe, antes de chegar para o leitor. Então, tem um outro tratamento aí. Eu acho que, assim, nesses últimos anos, finalmente o nosso mercado está percebendo que as pessoas negras querem ler livros que tratam das questões delas e que as pessoas brancas estão percebendo, nossa, tinha todas essas coisas aqui que eu não li e são muito bem escritas. Eu também estava perdendo nessa. E é por isso que hoje em dia a gente vê finalmente autoras negras na lista de autores mais vendidos, sabe? O que é excelente. Mas eu também acho que estão se abrindo caminhos, né? A gente tem todo um planejamento aí de lançamentos de livros da Bell Hooks que vão de teoria feminista à crítica cultural. A gente tem os ensaios da Lorde, a poesia também que está chegando, né? A gente tem outros livros da Patricia Hill Collins que vão chegar. Tem outras editoras investindo em mais autores negros inéditos. Então, assim, eu espero, né, que esse movimento continue, que isso seja um ganho definitivo no nosso mercado e não seja encarado assim como uma onda, até porque nós somos um país em que 56% da população são pessoas que se autodeclaram negros e pardos. Então, assim, nós realmente somos um público leitor assim, expressivo. Se não somos já leitores, somos um público com muito potencial, então é super importante. Quem mais você gostaria de ouvir por aqui? Comenta com a gente nas redes do Curta. Este podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Yara Amorim, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Você sabia que os filmes finalistas na categoria de curtas-metragens do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro estão disponíveis para você assistir gratuitamente e quando quiser? Acesse portacurtas.org.br e boa sessão!